bênção de Jesus. Ao vivo pelo Face aqui, Nova Sião Digital, já estamos aqui, estamos aguardando a transmissão direta também do YouTube, a mesa seleta com o pastor Luiz, já só chegou um pouquinho mais para cá, nosso irmão Luiz está na pontinha ali, e o pastor Carlos Salles aqui no meio, né, o camisa 10 da seleção brasileira com a mesa seleta hoje. E vamos em frente, hoje é um tema muito importante, e agora a gente entrando também diretamente pelo YouTube. Você que está assistindo essa transmissão aí, você pode estar lá no YouTube, clicar no link e acessar direto do Nova Sião Digital, Bate-Papo Cristão e Força para a Jornada Hoje, que é o caminho que a gente tem que conseguir, o caminho, né, sem perder o foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ao vivo, pelo YouTube também aqui, o nosso irmão Júlio, né, pela Nova Sião Digital. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite, obrigado a todos pela audiência, Deus abençoe a todos. Essa noite Deus tem grandes coisas para falar para vocês, muito importante em relação à jornada que a gente vive, né? As nossas lutas, as nossas jornadas. Amém. Boa noite, pastor Carlos Salles. Boa noite, quero mandar um abraço aí para a dona Sarilma, né, pastor Carlos Wesley, que estão sempre conosco, né, e eu vejo assim que é um carinho tão grande, né, pastor Carlos Wesley, mesmo distante, lá em Botafogo, sempre está presente, né, nas transmissões, então que Deus esteja abençoando aí, pastor Carlos Wesley, todos os nossos amados irmãos que já estão conosco, e essa mesa, né, seleta, o nosso amado irmão Luiz, nós já estávamos com saudade aqui. Pastor Luiz, seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando, né? Amém. Fernandinho aí, por essa oportunidade. Júlio, muito obrigado aí por todo o seu esforço, né? Então, é bênção, né? Força para continuar. Nós sabemos que Deus, Ele é a nossa força. Então, precisamos aí contar com a palavra de vida eterna, uma palavra que venha nos fortalecer e vai ser bênção essa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão Luiz. É um grande tempo aí, né? Essa batalha, essa luta pelo celular, que foi extraviado, mas essa semana vai resolver, se Deus quiser. Graças de Deus. E você vai ter uma palavra hoje para aqueles que estão assistindo ali pelo YouTube, assistindo pelo Facebook, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, para que a gente possa, né, ter vida em abundância com o Senhor Jesus. Amém, amém. O Senhor assim nos ajude, né, a transmitir essa força aí para os nossos amigos. Boa noite para você que está conosco aí, professor Fernando, pastor Luiz, pastor Carlos Salles, como é bom, Júlio. Te amamos em Cristo, irmão, que Deus nos abençoe e nos ajude, né, a captar mais um pouquinho de força nessa noite, né? Depois de um dia, tudo que a gente precisa é de mais força, né? Mas o Senhor até aqui nos tem ajudado e louvamos a Deus aí pela tua presença. É bom estar de volta, né? Depois desse tempo recluso aí. Mas o Senhor nos permitiu chegar e que seja realmente uma noite de bênçãos aí para todos nós. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado aí, pastor José lá do Espírito Santo, já está assistindo aí. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão Valmir também. Que Deus abençoe você. E hoje a gente não está direto da mesa. Nós estamos com um problema aqui, ó, sem microfone, mas com microfone direto aqui do YouTube, para que a gente possa, não é, levar esse áudio para você. Não é um áudio tão puro igual do microfone, porque a mesa deu um probleminha técnico ali, mas é uma forma da gente se expressar e levar a palavra de Deus aos corações contritos. E é isso que a gente faz, aqui pelo Facebook, aqui pelo YouTube, e eu vou ler o texto para vocês. Força para a jornada. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-se e coma. Certo verão enfrentei uma tarefa quase impossível, um grande projeto de escrita com prazo apertado. Tendo passado dias sozinha tentando colocar as palavras na página, senti-me exausta, desanimada e queria desistir. E uma amiga, sabiamente, me perguntou: quando foi a última vez que você se sentiu revigorada? Talvez você precise descansar e desfrutar de uma boa refeição. Imediatamente percebi que ela estava certa.
Seu conselho me fez pensar em Elias e na mensagem aterrorizante que ele recebeu de Jezabel. Embora, é claro, meu projeto não estivesse nem perto da escala cósmica da experiência do profeta, e após Elias triunfar sobre os falsos profetas no Monte Carmelo, Jezabel mandou dizer que ela o capturaria e o mataria. E ele se desesperou, desejando morrer. Mas nessa sequência ele dormiu bem e foi visitado 2 vezes por um anjo que o alimentou. E após Deus renovar a força física dele, Elias pôde continuar sua jornada. E quando a jornada é pesada demais para nós, talvez precisemos descansar e desfrutar de uma refeição saudável e satisfatória, pois quando estamos exaustos ou com fome, podemos facilmente sucumbir à decepção ou medo. Mas quando Deus atende às nossas necessidades físicas através dos seus recursos, tanto quanto possível, neste mundo tão decaído, podemos dar o próximo passo em servir-lhe. E você, meu irmão, já precisou desacelerar e receber o sustento antes de prosseguir? Deus Criador, formaste-nos como teu povo e ajuda-nos a servir-te com alegria. Meu irmão, a batalha é longa, a adversidade é longa também. Superamos, sim, matamos um leão por dia, mas não podemos esquecer uma coisa: se você não descansar e não refizer suas energias, você não aguenta. Eu, por exemplo, tive 3 dias aí, estou sufocado, estou estafado, estressado, meu corpo precisa de descanso, minha mente precisa de descanso, mas precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E esse alimento vem do Senhor. É Ele que renova esse alimento a cada dia, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. E Elias sofreu, né, de repente, uma repressão ali, né, uma ameaça de Jezabel, e ele se escondeu, foi para a caverna ali, mas Deus o sustentou para que ele seguisse em frente, para que ele não perdesse o foco, para que ele não se desviasse da caminhada. E como é difícil às vezes seguir em frente. Sem Deus é humanamente impossível. E com Deus é difícil, mas Ele é que é capaz de nos sustentar nesta jornada. E esta jornada não é minha, ela é sua, é de todos nós. A responsabilidade é de cada um de nós. Está lá o Sul, não é? Pessoas lá, Igreja Metodista em Cascadura, recebendo doações. Você que mora aí na comunidade, como o pastor Carlos Salles, meu irmão Luiz, ou meu irmão pastor Luiz, meu irmão Luiz. Se você quiser fazer uma doação de água mineral, de roupa, de alguma coisa, procure lá a Igreja Metodista, tem uma pessoa responsável. E a nossa irmã Eliane Honorato nos deu essa oportunidade da gente divulgar hoje aqui na rádio, fazer alguma coisa pelo ser humano, porque às vezes a gente reclama tanto, né? Mas a gente tem uma cama gostosa para dormir, a gente tem às vezes uma comidinha quente, né, que a nossa esposa faz ali, quentinha, né, gostosa. O pastor Carlos Salles é apaixonado pela esposa dele, não sabe viver sem ela, e ele não troca a comida dela por nenhuma comida desse mundo. Tanto que às vezes a gente convida ele aqui embaixo, toma um sorvete, toma um açaí aí, e ele não toma um açaí, não toma um sorvete, ele espera chegar em casa para comer a comidinha da esposa dele, não é isso? Ela fala assim: porque tu tomou sorvete lá, porque não trouxe para mim. Não pode, o sorvete ia derreter. Pois é. Não tem condições, como é que a gente vai fazer isso aí? Mas é isso, pastor Carlos Salles, você que é um homem de Deus, a gente chegando próximo ali do Sul também, né? Fazendo várias investidas no sentido de ajudar aquelas pessoas. Procura a Igreja Metodista em Cascadura, ali Hernani Cardoso com o Padre Telêmaco, e vai ter uma pessoa lá responsável para poder entregar esses alimentos. E o nosso irmão Gervásio também deixou uma mensagem aqui, é da Somacha. Somacha, nosso irmão Mário Márcio também participa, que é a União de Jacarepaguá dos Batistas, está aqui.
próxima reunião, 19/5, às 15 horas, na Igreja Batista de Vargem Pequena, na Estrada dos Bandeirantes, 19.056, ao lado do Supermercado Adonai, em Jacarepaguá. Venha apoiar este projeto, este trabalho de evangelismo. Eu e você estaremos juntos. E eu posso contar com você? O Gervásio pergunta, espero você por lá. 19/5, 15 horas, Igreja Batista de Vargem Pequena. Pastor Carlos Salles. Fernando, eu vejo, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, o Senhor ele fala com o povo de Israel, isso aí muitas vezes a gente tem batido nessa tecla, falado, mas o Senhor fala com Israel, olha, sai daí, nós vamos te tirar do Egito. Deus dá liberdade, liberta o povo do Egito e manda o povo para uma terra que mana leite e mel. Mas fala para o povo se guardar dos ídolos, fala para o povo se guardar da feitiçaria, da macumbaria, e a gente sabe que é bíblico. E a gente tem uma palavra, Fernando, que está aqui em Gálatas. Eu quero compartilhar para a gente dar uma olhada no que Deus ele tem falado conosco. Então, o que eu quero dizer através dessa palavra? Eu quero dizer que nós precisamos olhar para o nosso Deus e nos atentar àquilo que Deus tem falado conosco. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que isso? Porque Deus ele fala com o povo, olha, eu tenho tirado vocês da escravidão, mas cuida, quando eu colocar vocês na terra que mana leite e mel, guarda dos ídolos, guarda das impurezas, guarda das lascívias, guarda de todo o mal, para que vocês vão bem dentro da terra que eu tenho dado a vocês. Procura não desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque se vocês desviarem, tudo que eu fiz, as nações que eu expulsei diante de vós, eu farei a vocês. E nós precisamos entender, a gente olha para o nosso Brasil hoje, é um país idólatra, é um país que coloca o ser humano no centro. Nós vivemos, o povo cristão coloca Deus no centro. Deus no centro quer dizer teocentrismo. E quando coloca o homem no centro, homocentrismo. Então o homem, ele está no centro de todas as coisas aqui no Brasil. O homem é o homocentrismo. O homem no centro. Não, é o homocentrismo. Então, quando o homem está no centro de todas as coisas, acontece tudo que nós estamos vendo. Mas quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, eu creio que as coisas vão melhorar. E a gente tem verdadeiramente olhado tanta coisa que tem acontecido e a gente precisa buscar ao Senhor, porque Ele é quem cuida de nós, Ele é quem faz verdadeiramente tudo que nós necessitamos e precisamos. E eu quero, se você me der permissão, a gente olha Deus falando as maldições que serão lançadas do Monte Ebal. Então diz assim, e Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre um monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar e José, Benjamim. Estes estarão para amaldiçoar o monte Ebal, Ruben e Gade, Azer, Zebulon e Dan, Naftali, e os levitas protestarão a todo o povo de Israel, em alta voz vos dirão, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e puser
aleluia, em um lugar escondido. E todo o povo responderá, amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próprio. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o que... Aleluia. Maldito aquele que fizer o que é cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a auréola do seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com algum animal. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com a sua irmã, a filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então aqui do Monte Gerizim diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, do teu rebanho, das tuas ovelhas, bendito o cesto, bendito a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoares na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará. Pode ir. Não fala. Então, aqui a gente vê as bênçãos, em Deuteronômio capítulo 28, a gente vê as bênçãos e vê as maldições. Amém? Amém, glória a Deus. Eu só vou retificar aqui, porque eu mesmo, de repente, engasguei por causa do sorvete lá embaixo. O antropocentrismo é um pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. O termo tem origem grega, em sua etimologia, termos antropos, que significa humano, e kenton, centro, logo o homem é o centro das coisas. Engasguei e falei, mas é o antropocentrismo, que é um pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo no centro de todas as atenções. Mas é isso. Então, a idolatria é uma coisa muito séria, né? Porque você vê aí, né, o que tem acontecido no nosso país, né? Muita idolatria. E a idolatria não é só idolatrar a imagem, não é só idolatrar isso, não. Nós estamos idolatrando tantas coisas e o Senhor, com certeza, fica muito triste com isso tudo que está acontecendo. Desculpe para não prolongar muito o texto, né, mas eu entendi a mensagem do pastor Carlos Salles e eu tenho certeza que, de repente, vocês entenderam também. Pastor Luiz, como é que a gente faz vivendo dessa forma aí em relação à força para a jornada? Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência de vocês. Então, seguindo aqui o tema, né, do assunto de hoje, força para a jornada, a gente entende que só a fé nos dá essa força para a gente seguir a nossa jornada. Né? Sem fé, a gente fica perdido, perde as esperanças. E em função de tudo que vocês já falaram aqui, a gente chega à conclusão que tudo de dificuldade que a gente vive, tudo isso que a gente tem visto, que estamos passando, que muitas pessoas estão passando, muitas dificuldades, muitas lutas,
né? A gente está vivendo um momento de muito sofrimento, de muita dor, de muita perseguição, de muita injustiça, de muita maldade. Muitas guerras espirituais. A guerra espiritual nem se fala, né? Porque a guerra espiritual você não enxerga o inimigo, né? Você só vê as consequências das pancadas que ele dá na tua vida. Então, onde que você tem que se preparar espiritualmente. E é só mesmo pela fé, porque a gente vem sofrendo com isso, as pessoas vêm sofrendo com muita dor, com guerras, né, físicas mesmo pelo poder, a gente vê desemprego, famílias se destruindo, e isso tudo, o que vem causando? A perda de fé, as pessoas vão perdendo a fé. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Perfeitamente, então. Só que tem um detalhe, né? Tudo isso é consequência de desobediência da palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas precisam entender que a obediência é que leva a uma vida de paz, de tranquilidade, de realizações, entendeu? Dessa forma, é tudo que o irmão falou, o irmão leu. É o que a natureza humana produz, né? São essas reações. Você, às vezes, luta contra a tua própria natureza, né? Porque você quer fazer algo para agradar a Deus, você quer mudar de vida, quer ter uma vida mais reta, correta, mas a sua natureza humana se manifesta de uma forma tão forte que você acaba não fazendo aquilo que você gostaria de fazer, acaba fazendo ou aquilo que teria que ser feito, né? E acaba fazendo o que vai te levar para o buraco. É o que Paulo fala, né? Aquilo que você não quer fazer, você acaba fazendo. Aquilo que você quer fazer, você não consegue. Exatamente. Mas essa frase de Paulo, ele está falando de um ser cristão. Agora, aquele que não é cristão, pior ainda. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E então, quando a pessoa está no abismo, o outro abismo leva ela mais para o buraco. Mas quando a pessoa que está em Cristo, mesmo que ele faz coisa que não agrada a Deus, ele está sempre com o Espírito Santo diante dele, fazendo com que ele venha trazer sempre à memória aquilo que dá esperança, entendeu? Mas o que acontece, irmão? Independente de ser cristão, tem a consciência, entendeu? A pessoa tem a consciência. Independente de ser cristão, ele tem consciência do que é certo e do que é errado. E muitas das vezes a pessoa sabe que está fazendo errado, ela não quer fazer aquilo e acaba sendo tomada por uma força. Mas aí Deus, ele entrega essas pessoas às concupiscências, às situações difíceis. Deus, a pessoa, quando ela é chamada e ela não dá importância a Deus, Deus deixa ele de mão. A questão é a seguinte, a questão é a natureza humana, o que a natureza humana produz. É o que a gente estava lendo, que o senhor leu, é o que a natureza humana produz. Mas a pessoa, no fundo, ela não tem, muitas vezes não tem vontade de fazer isso, de fazer aquilo, o errado. Mas acaba fazendo. Acaba fazendo. Entendeu? Agora, só para concluir aqui, irmão, mas a questão é a seguinte, o que eu quero dizer é que Deus, ele, por conta dessa fraqueza, ele chega aqui para Josué e anima, né? Josué. Então, depois vocês podem pegar em Josué 1, versículo 9, ele fala que seja forte e corajoso, Deus está com você. E na sequência ele fala que o segredo para ser bem sucedido em tudo é a obediência. Então, nós precisamos ter conhecimento do que Deus quer para a nossa vida, qual é o desejo de Deus para a nossa vida, para que a gente possa realmente ter uma vida de mais tranquilidade, entendeu? E que o Espírito Santo possa agir e fazer a vontade dele na nossa vida. É isso. Quer deixar ele falar e depois você conclui? Quer falar? Eu quero trazer só essa palavra aqui, depois o Luiz vai aqui. Aqui no capítulo 1 de Romanos, versículo 18, e a gente vê tudo que tem acontecido aí nos nossos últimos dias e que está na mídia aí, que a gente tem visto até mesmo a respeito aí do show da Madonna, essas situações que têm acontecido aí, porque
Para muitos isso é comum, mas para a gente que é cristão, a gente entende isso como uma afronta do inferno, entendeu? Diz aí no Romanos capítulo 1, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como da sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, em honrar e serviram a criatura mais do que o Criador, que é bendito para sempre, eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, aleluia, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem tais coisas, mas também aos que consentem aqueles que fazem. Mais uma vez a desobediência aí, ó, as consequências da desobediência. Isso. E o que você vê? Essa passagem aí de Romanos era algo que deveria ser falado mais vezes. Só que ninguém fala. Ninguém fala. Muitas das vezes você vê algumas entrevistas com alguns medalhões aí das igrejas, e quando entra num tema disso aí, ninguém fala disso. Eu não entendo por que ninguém fala de Romanos 2. Por quê? Aí está a resposta para muita coisa que a gente está vendo. Além de não falarem, pessoas desconhecem a palavra de Deus. Que quem não conhece o Evangelho e não foram ministradas a palavra, elas de repente não sabem também, entendeu? Então fica difícil. Se você conhece a palavra e você leva a palavra de Deus ali ao teu irmão, ao teu amigo, aquele que está precisando, é importante, mas muitas pessoas também não levam a palavra. Como pode conhecer a verdade se a verdade também não é levada? Então muitas pessoas estão hoje na promiscuidade, pessoas estão no mundo passando determinadas situações, porque às vezes não é nem pela obediência, que a obediência é a obrigação do cristão, que ele seja obediente à palavra de Deus, para que ele realmente tenha o sucesso todo. Agora, quando você está no mundo largado, você não tem consciência nem do pecado. Você não sabe o que é pecado, o que não é pecado. Você já está ali naquela coisa. Mas nós vamos voltar aqui. Luiz, você que de repente é o conciliador, o pacificador, e aquele que consegue realmente chegar... Essa bomba toda, pastor Carlos. Vamos ver se você chega a um ponto comum aí, porque você realmente você,
conhece a palavra e você conhece a natureza humana. E a natureza humana é difícil mesmo. Eu estou falando aqui, a gente não está pregando para os salvos. A gente não está pregando para aqueles que conhecem a palavra, mas para aqueles também que não conhecem a palavra. Não é verdade? Porque muitas pessoas estão assistindo e não conhecem a palavra. Sim. Elas estão se familiarizando agora. E o que ele leu é super importante. Não é? Porque ele leu Romanos 2, Romanos 1, né? Romanos 1, 22. Romanos 1, 22. Então, o que ele está falando aqui, muitas pessoas não conhecem. É com você, meu irmão. Vamos tentar botar alguma coisa nessa bomba para Isso aí. Bem, amigos, eu tinha até pensado quando você mandou o tema do texto, cara, Sim. é engraçado, geralmente o Espírito Santo ele me dá alguns textos, eu vou ali, Tatiane, eu tenho muito hábito de quando o Senhor me dá um texto, eu ficar meditando nesse texto. E o Espírito Santo só me deu o texto de 1 Reis 19, que fala justamente de Elias, não me deu outro texto, e eu estou durante esses dias meditando nesse texto de Elias, capítulo 19 ali de 1 Reis. Não comentou, mas é o que eu estou falando. Mas até para dar uma pincelada em tudo que eles já tocaram aqui, como foi bem falado, o homem sem Deus, ele fica totalmente alheio, né, às questões naturais da terra. Quando João vai dizer lá, né, na João 15, verso 5, ali no finalzinho ali, porque sem mim vocês nada podem fazer, de fato o que é o homem sem Deus? O homem sem Deus não pode fazer nada. O homem sem o Espírito de Deus, ele não consegue. Como o pastor Luiz bem falou, o mundo espiritual, você só percebe ele, talvez alguns percebam, quando a pancada vem. Mas no normal, na natureza, no dia a dia, a gente vai tocando a vida, deixa a vida me levar. E aí depois as consequências vêm vindo. E a gente está sofrendo, como seres humanos, a complexidade dessa vida espiritual, onde muitos estão até vendo, mas não querem compromisso com essa vida espiritual. Até porque chegamos a esse ponto, por quê? Porque, cara, outro dia na célula a gente estava falando, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles lá no primeiro capítulo de Gênesis, eles falam assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha a importância, né? Somos imagem e semelhança de Deus. O Salmos 8, depois eu vou voltar nesse contexto de Elias, mas o Salmos 8, verso 5 diz assim, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Deus está falando do ser humano. Deus nos criou a imagem e semelhança dele, nos deu a glória e nos deu o governo sobre a terra. E aí o que o ser humano está fazendo com esse governo? Está dando tudo para as trevas. Toma. Justamente com aquele monte de prática ruim que o pastor Carlos leu no capítulo 28 de Deuteronômio. E aí, amigo, a gente vai sofrer as consequências, né? Então, o que acontece? A gente, na verdade, não está dando a glória devida ao Senhor, né? A gente está dando a glória devida para as trevas, e as trevas estão fazendo do ser humano o que quer. A gente está meio que enxugando gelo, né? Para ganhar uma vida é uma batalha, uma luta, a gente corre, a gente evangeliza, a gente faz, a gente acolhe bem, mas para essa vida sair da presença de Deus parece que é algo... É verdade. Por quê? Porque o ser humano ele se corrompeu a glória natural, a glória do homem, né? Como o próprio Paulo vai dizer, o espiritual discerne espiritualmente, o natural vai discernir naturalmente. Então, quando a gente vê algumas coisas que a gente consegue discernir pelo Espírito, a gente vê o mal que está por trás daquelas coisas. O ser humano natural ele não enxerga. Não enxerga. Ele vai enxergar só o prazer, só a vontade daquilo que ele quer realizar. É isso que eu tentei até colocar aqui, você colocou bem,
de uma forma que o ser humano natural, ele não está envolvido com as coisas espirituais, e às vezes a gente não consegue também entender que ele não tem aquela visão que a gente tem, entendeu? Então, para ele, é um choque para ele, é um choque para a gente, entendeu? Como é que você pode cobrar de uma pessoa se ela não teve oportunidade de ouvir uma pregação, não conhece a palavra, não teve uma intimidade, não se converteu e não tem uma estrutura nem emocional para compreender aquilo, entendeu? Então, é um processo de aprendizagem. E outra coisa que eu vou colocar aqui, muitas pessoas entram na igreja, eu estou com praticamente, acho que 30 anos de evangelho, e agora que eu estou começando a caminhar com determinadas coisas e determinadas mudanças, porque eu mesmo tenho dificuldade, né? Você vê que às vezes a revolta ela bate tão alto, que eu vi hoje no carro falando, né, e tudo, e você quer desabafar, você quer colocar, porque você é ser humano, você está em carne, você não está em espírito, você está lutando numa guerra espiritual. Então, muita gente se converte e tem um processo tão rápido, tão assim, de evolução tão rápido, que você às vezes, poxa, mas você tem tão pouco tempo de evangelho. E às vezes a pessoa está ali 30, 40 anos e não consegue enxergar, não consegue ver. Então, a evolução do ser humano na parte espiritual e a comunhão com Deus, ela é diferenciada. E é por isso que a gente tem que ter paciência. Porque se a gente não tiver paciência, o que está lá do outro lado, é mais fácil a gente ter paciência com eles do que eles com a gente. O que eu vejo é que estou lendo o livro de Juízo, que eu vejo quantas vezes Israel peca e aí Deus envia alguém para disciplinar Israel, um país. Aí fica 20 anos em cativeiro, aí se arrepende, Deus dá libertação. Aí depois da liberdade, ele estando em liberdade, ele faz aquilo que desagrada o Senhor manda novamente alguém para disciplinar. Aí eles ficam ali tomando castigo, depois se arrepende de novo, e aí Deus envia alguém para salvar eles. Então eu tenho uma palavra 2 Crônicas, 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Então, o que Deus está falando? Se mas alguém quer, né? Alguém quer. Então a gente precisa entender, se o meu povo se humilhar, mas é o que o irmão Luiz está falando, que luta para alguém se converter, para alguém se render ao Senhor. E a gente fala de Cristo aqui, a gente fala de Cristo ali, enquanto Deus tem nos amado, quanto Deus tem a nossa alma por preciosa, e a gente muitas vezes fala: Deus, agora não, dá um tempinho aí, agora não. Só vem para Deus muitas vezes quando está todo cacarecado, rebentado aí, fala: agora não tem outro jeito. Então a gente precisa compreender e entender que Deus, ele quer salvar. Deus, ele continua de braços abertos. Deus, ele continua querendo receber a minha vida, a tua vida. O texto que o irmão Luiz ele mencionou aqui também é uma época aqui de Jezabel e Acabe, uma época de promiscuidade também do povo de Deus. É uma época que ali mesmo Acabe sendo rei de Israel, uma mulher totalmente desorientada, uma mulher que mandava no marido dela, mandava em Acabe, cometia tanta coisa ruim, e a gente vê que até mesmo a produção da terra, até mesmo os vegetais que davam, o grão, o trigo, tudo que se colhia, eles davam glória a Baal, não dava glória a Deus. E a gente vê que foi preciso entrar o profeta e falar assim: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. E a gente vê que houve um castigo sobre o povo. Mas mesmo assim, até aquele dia, Elias no Monte Carmelo, quando luta com 700 profetas, ali 400 de Baal e 300 de Azerá, mesmo naquele instante eles ainda estavam ali, os profetas de Baal, de Azerá, ainda cortando os seus corpos, a ponto de aquele rego em redor do sacrifício ficar cheio de sangue,
e eles ainda adorando os profetas de Baal, adorando a Baal, enquanto não viu descer o fogo do céu, o fogo de Deus, eles não se limitaram àquilo que é a verdade de Deus. A gente precisa entender, então, que há verdade de Deus entre nós, mas conforme a gente tem olhado, o homem, ele ama mais a escuridão, conforme está lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. 18, quem nele crê, já está salvo. Aquele que não crê, já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. E é o que tem acontecido. Sua conclusão. Bem, o pastor Carlos hoje está com... Louvado seja Deus, o Espírito é quem conduz, a gente tem um tema, a gente tem um foco, mas o Espírito está conduzindo, irmão, vamos caminhar, a palavra é essa, eu acho que a gente está em tempo de conserto realmente, como humanidade. Mas aí está até trocando um pouquinho, o pastor Carlos já concluiu, quando a gente fala, né, de força para a jornada, esse texto de Elias, né, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, ele é justamente isso. A gente pega um tempo difícil, né, de Acabe ali, Jezabel, Elias afronta ali aquela galera que adorava esses deuses aí, o fogo desce, consome ali o holocausto, e Elias fala, agora vamos matar todo mundo, e sai ali e convoca o povo e mata ali aquela galera ali que estava adorando a adoração a Baal. O verso 1 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, ele fala assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses o que lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, Elias, como fizeste a de cada um deles. Aí o texto fala assim, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto a caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, assim, a gente percebe que Elias vinha de um momento de cansaço, né? Porque a vida espiritual, ela toma da gente as nossas forças. Ele enfrentou uma batalha ali espiritual, Deus respondeu, o povo chegou à conclusão que só o Senhor de Elias era Deus, né? E aí Elias, cansado, ele de alguma maneira permitiu que uma palavra entrasse no coração dele, de modo que ele recebeu uma palavra e ele temeu a vida dele. Deus tinha acabado de matar ali um monte de profetas ali, ele tinha acabado de matar, uma palavra que veio, entrou no coração de Elias, mas por quê? Justamente por conta do cansaço espiritual, por conta das muitas batalhas. E Elias ele toma a decisão de ir para o deserto, Deus não mandou ele para o deserto, ele tomou a decisão, foi para o deserto, lá no deserto deita debaixo de uma árvore, eu quero a morte. Mas, cara, como o pastor Carlos bem falou, Deus ele é muito maravilhoso, que Deus vai lá, envia um anjo, toca em Elias, já tem uma comidinha preparada, já tem uma aguinha preparada, amigo, come. Glória a Deus. Ele comeu, ele bebeu, o cansaço era tão grande, pastor Luiz,
que ele comeu do pão, ele bebeu a água e mesmo assim ele voltou a dormir. Tamanho era o cansaço espiritual do irmão Elias. Mas a gente vê uma coisa aí, irmão Luiz, quer ver? Preste bem atenção. Deus chega para ele e fala assim, debaixo do zimbro tu não pode ficar, levanta. Ele levanta. Uhum. E ele diz aí que não quer continuar porque ele não é melhor do que os pais dele. Ele fala, olha, mataram teus profetas, só eu fiquei. E Deus vira para ele e fala assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Elias. Eu guardei 7.000 homens, que os seus joelhos não dobraram a Baal, nem sua boca beijou. Então Deus fala com ele. Agora, Elias, ele está cansado na verdade. Tá bom. Mas Deus olha para Elias e diz assim, ele não quer mais trabalhar, ele diz que está cansado. Agora, Deus envia diante de Elias um homem que é Eliseu, filho de Safate. E o que Eliseu pede no lugar de Elias? Eu quero porção dobrada. Aquilo que ele trabalhou, ele está cansado. Eu quero trabalhar 2 vezes mais daquilo que ele já trabalhou. Entendeu? Então, se Elias está cansado e agora chega Eliseu e fala, eu quero trabalhar o dobro do que ele trabalhou. Olha para você, Deus. Deus está apresentando para Elias que se ele não quer trabalhar, tem outro para colocar no lugar. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes, nós estamos diante de uma situação que a gente precisa colocar os nossos corpos em sacrifício, conforme diz a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Preste bem atenção o que a palavra vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, olha para ver que palavra é esta, olha. (26 e 27). 1 Coríntios... Não, essa Bíblia aqui... Vai procurando. Ele vai falar aqui. Aqui, já achei. Diz assim, pois assim corro, não com coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando às outras pessoas, eu mesmo, de alguma maneira, não venha a ficar reprovado. Por quê? Por que ele está dizendo isso, o apóstolo Paulo? Porque muitas vezes a gente prega, mas a gente não vive aquilo que a gente está pregando. Exatamente. Rua Pedro Teles, 591, Bazar Solidário, 11 de maio, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Tem tudo lá, preços pequenininhos, a partir de R$ 2,99, R$ 3. A nossa irmã Rosa Gaspar vai estar lá, tá? E você, podendo participar, com certeza vai ser abençoado. Rua Pedro Teles, 591, Praça Seca, a partir das 9 horas, 11 de maio, no sábado, tá legal? Então, não perca essa aí, meu irmão, ajude o seu irmão, ajude o seu próximo. Esse bazar, com certeza, vai te ajudar e vai ajudar muita gente aí na Rua Pedro Teles, 591. Irmão Luiz, falaram aqui sobre Elias, agora chegou Eliezer, chegou a turma todinha, Acabe, Josafá, chegou Jezabel, chegou tanta gente aí, e Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado de presente o sopro da vida, e essa vida que a gente consegue, não é estar aqui reunidos em prol de um objetivo que é levar a palavra de Deus. O que está faltando para a gente completar essa jornada? Meu irmão, pastor Luiz, abençoado, você que tem passado por lutas e adversidades e lutas que realmente Deus tem te sustentado. Amém. E você pergunta assim, Senhor, será que eu vou aguentar? Mas Deus tem te dado o suporte todos os dias. Fala para a gente como é que você tem superado isso. Olha, respondendo a tua pergunta primeira que você fez aí sobre o que nós devemos fazer, já que chegou todo mundo, então, é fazer o que nós temos que fazer.
o que nós tivemos, para o que nós fomos chamados, ser discípulos. Em Mateus ali, onde fala Mateus 28, do 18 até o 20, ali, fazer discípulos, evangelizar, Cumpriu ensinar, isso. Marcos 16, ensinar, Ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho. ensinar, batizar, né? Batizar e ensinar, né? É o inverso que é feito, né? Na realidade. Hoje ensina primeiro para depois batizar, mas a Bíblia fala batiza e ensina. Verdade. A Bíblia fala isso. Você batiza e ensina. Hoje, a pessoa tem que passar por um processo, um estudo, um bom tempo para depois ser batizado. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer para poder conscientizar mais pessoas. É ser discípulo. Só isso, ser discípulo. O que está precisando hoje com o povo evangélico é ser discípulo. Aleluia. E como a gente tem falado aí, como os irmãos, como o pastor Carlos falou, sobre a questão da idolatria. A idolatria, infelizmente, está em todo lugar, inclusive dentro da igreja, que hoje a gente está vivendo uma fase da idolatria gospel, que hoje é uma idolatria com os cantores gospel, que é uma coisa assim absurda, entendeu? Então, a gente está vivendo isso dentro da igreja, é uma triste realidade. Mas culto à personalidade do cantor, do artista. Não é um culto a não é uma adoração a Deus. Não é uma adoração. É um culto à personalidade do artista. E hoje as pessoas estão tão envolvidas nisso que elas fazem inconscientemente que existe uma competitividade, não é? Porque você, eu quero atingir essa meta, esse objetivo. O outro, eu quero atingir esse objetivo, e fica uma guerra, não é, para quem realmente consegue atingir os objetivos. E o foco central do louvor e da adoração não é o cantor, é o Senhor Jesus, não é? Então a gente vê, porque eu sei que eu tenho uma web rádio, eu fiz hoje 3 postagens de matéria do Brasil todinho. Eu recebo a matéria lá de Minas Gerais, da nossa pastora Ana Paula, e eu posto, né, a imagem dos cantores. Mas você vê que a prioridade realmente está ali, é o culto à personalidade, a imagem do cantor e a imagem das pessoas. As pessoas estão desviando o foco em vez de centralizarem. Aí você fala, é difícil? É difícil. Porque a idolatria pode ser isso aqui, ó. Nova Sião Digital. Você ficar canalizado só na Nova Sião Digital. Então, Nova Sião Digital, daqui a pouco eu estou idolatrando a Nova Sião Digital. Né? Eu estou idolatrando, de repente, só a estrutura, que é a estrutura da rádio. Então, a gente tem que observar isso. E a idolatria não é só, de repente, um show lá da Madonna. Pode ser um show gospel, pode ser várias coisas que estão aí. Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque o secularismo, ele vai de encontro à parte espiritual. E hoje, eu tenho dificuldade de falar assim, antropocentrismo, falei, glória a Deus, não consegui falar, é que gira em torno do homem. O homem que é o centro das atenções. Conclui para ele falar. Não, sim, irmão. Agora, você vê aqui, ó, deixei até separado aqui que eu ia falar. É só isso aqui, ó. João, que é bem conhecido, né? João 8, 31 e 32. Tá? João 8, 31 e 32. Ele fala aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele está falando aqui para os judeus que criam nele, está falando para os crentes. Ele não está falando para os ímpios. Você está entendendo? Se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, Jesus, ele fala para os crentes, para os cristãos, para os evangélicos. Se vocês permanecerem, se vocês obedecerem, vocês serão livres, vocês serão libertos. Então, é isso que precisamos fazer. Permanecer, obedecer e ter humildade. Deixar o orgulho, a vaidade
e ser discípulo, verdadeiramente será um discípulo. Enquanto não estiver fazendo isso, não é discípulo de Jesus. Você está se enganando, entendeu? O cara está se enganando, está falando que... Teve um desses ídolos aí, que teve a coragem de falar num show, né, que ele estava fazendo, porque eles só fazem show, que o evangelho no Brasil é uma palhaçada. Como que ele vai dizer que o evangelho de Jesus é uma palhaçada? Como que um cara desse é ídolo, ele, popstar do gospel? Dizer que o evangelho de Jesus é uma palhaçada. A palhaçada que deixou ele rico. Está rico por causa dessa palhaçada. Palhaçada é o que ele faz no palco. Entendeu? E diz ser um homem de Deus que não quer se misturar. Ele fala um negócio desse, ele esquece que o evangelho de Deus é a palavra de Deus, é o Espírito que transforma. É Deus, é quem faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. Então, palhaçada é ele subir num palco, que não é no altar, né? Deles é palco só, não é no altar para louvar. E dizer que o evangelho é uma palhaçada. Então, milionários. Então, isso que é uma vergonha. Isso que é uma vergonha, infelizmente. Ele faz parte do círculo. E colabora para crescer a idolatria gospel. Infelizmente. Aí você vê, meu amigo, é só fazer isso aqui, ó. Obedecer, permanecer, e você será discípulo de verdade. É isso, superando obstáculos e adversidades, e a gente tem que cumprir a jornada, né, Luiz? Vamos cumprir, dá prosseguimento aí. Não, e aí eu vou voltar ao raciocínio do Elias, né? Porque como eu estava falando, Elias comeu, o anjo toca nele, ele come, ele torna a dormir, estava cansado, e o anjo fala a segunda vez, ó, come de novo, levanta e come, porque a jornada é sobremodo longa. Não. E o texto vai dizer que ele comeu aquela comida, ele tomou aquela água e ele caminhou mais durante 40 dias e 40 noites. A gente cristão, né, o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. A água, quando a gente fala de água em muitos contextos, simboliza ali a presença do Espírito Santo. Então, a gente só consegue completar a jornada, a nossa força para a gente completar a jornada, ela vem do Espírito Santo de Deus. Né? Porque o cansaço vem, a dificuldade vem, mas aí Deus toca na gente assim, ó, levanta aí e come. Come o quê? Por palavra, né? Vamos ser discípulos, vamos comer palavra. Vou para frente da televisão, né? Sentar e ficar 2, 3 horas ali vendo um telejornal cheio de coisa ruim, quando eu poderia estar ali pelo menos 1 hora meditando na palavra, né? Porque a gente começa a meditar e dá logo sono. Então, assim, a jornada, a gente só completa a jornada, a força para a jornada, ela só vem com a presença do Espírito Santo, né? Com a presença de Jesus através da sua palavra. Então, a gente, de fato, tem que se alimentar da palavra de Deus. E quando a gente fala que Elias, esse processo de cansaço de Elias era um processo normal, porque justamente eu ia chegar naquele ponto. Ele achou que ele tinha sido abandonado, mas Deus não abandona os seus. Amém. Deus não nos abandona. O cansaço, aí entra a questão da força. O cansaço, a fadiga, faz a gente entender que a gente está sozinho, quando na verdade a gente nunca está sozinho. Eis que estareis com vocês todos os dias, Amém. Até a consumação de todas as coisas. Todos os dias são todos os dias. Amém. Né? Amém. Então, assim, a força para a jornada, ela passa por isso, por a gente entender que mesmo numa jornada difícil, mesmo num ambiente hostil, mesmo em situações apertadas, que elas apertam, a gente estava conversando, e, cara, os dias estão comprimindo a gente. Por quê? Porque a maldade daqueles que não conhecem Jesus Cristo respinga na igreja, porque, na verdade, se faz a besteira e depois conta com a igreja para orar. Eu vou fazer aqui minhas besteiras aqui, por quê? Porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que pede perdão, tem uma igreja que reconhece que tem um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que é um Deus perdoador, mesmo diante de toda idolatria que se tem, né? Então, assim,
a gente de fato, cara, precisa estar na presença de Jesus. A gente precisa de fato entender que o Espírito Santo, ele não só está presente, ele está presente e habitando dentro de mim. Então, o que vai me dar força para eu continuar a jornada, para eu completar a jornada, é a presença do Senhor através da sua palavra. Não tem outra maneira, irmão. E esse tema, ele para mim, essa semana se torna um pouco prático de falar, que a gente está naqueles momentos cansados, algumas batalhas, algumas lutas, mas o que a gente passa por um momento que a mente às vezes tenta extraviar para o outro lado, né? Às vezes, enquanto a mente tenta extraviar e tu, ô alma, por que estás abatida dentro de mim? Salmos 40, Salmo 42, por que está abatida, alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, assim, a gente, com a graça da palavra de Deus, a gente vai vencendo essa jornada, porque sem a presença de Deus, irmão, é impossível, impossível. O homem pode produzir, ele pode ganhar dinheiro, ele pode ter bens, ele pode ter tudo, mas sem a presença de Deus, ele vai descobrir um dia que na verdade ele não tem nada, porque tudo perece, tudo é perecível, né? Então a gente como crente, a gente está vendo aí tempos difíceis. Como é que uma pessoa natural, cara, a gente fala aí da questão do estado do Rio Grande do Sul, como é que uma pessoa no seu natural, ela vai encarar uma situação dela, se ela não tiver fé, né? Se ela não tiver fé, como o pastor Luiz falou no início. Difícil, cara. Difícil, porque a jornada para essa galera aí, a gente está daqui no confortável, na caminha, a gente sai daqui com a graça de Deus, vai chegar em casa, uma comidinha quentinha, da esposa, uma caminha quentinha, mas olha a realidade dessa galera. Santo e modéstia. Entendeu? A galera sem Deus ali, pastor Luiz, muitos vão pirar. Se não tiver Deus na história, se Deus realmente não estiver presente na história, se a pessoa não entender que ela foi criada em imagem e semelhança de Deus, se ela não entender que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos pecados, para salvar, que Deus está com ela, né? Isaías 43, se você passar pelas águas, eu estou contigo. Se pelo fogo, estou contigo. Aleluia. Né? Então a gente tem essa graça de Deus de entender isso, a gente já conseguiu compreender. Então as dificuldades, por maiores que elas sejam, elas não nos paralisam, né? Elas nos abatem, elas nos fadiga. Tem hora que a gente deita em algum lugar, tem hora, mas o anjo vai lá, ô Luiz, guarda aí, pô, levanta e come. Aqui, ó, que a gente come, ó. Palavra de Deus, amigo. E a gente é restaurado pelo Espírito Santo de Deus, levanta, caminha mais 40 dias e 40 noites, às vezes entra numa caverna. O que tu tá fazendo aí, Luiz? Eu não te chamei para ficar, não tá cansado? Valeu, vou trazer o Eliseu, então vai lá, unge Eliseu no teu lugar lá para Eliseu continuar. Mas a obra continua, ela não para no meu cansaço. O dia que eu parar, Deus levanta outra pessoa para continuar aquilo que eu tenho, que eu tô procedendo. A obra de Deus. É isso aí, a obra do Senhor. Adriana Silva de Lima. A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem é a Adriana? Lá de Brasília. Não conhece não? Adriana? É lá de Brasília mesmo? Tá indo longe aí. Ela é uma das ovelhas lá de Brasília. De Brasília. Mário Márcio, dono daqui da rádio. 20 anos aqui, nós estamos orando. E vamos orar agora, daqui a pouquinho o pastor Carlos Salles vai concluir pela sua vida, pela sua cirurgia. Esse homem que está aí à beira de uma cirurgia, que tem lutado, tem sido sustentado pelas mãos do Senhor. E mais ainda, né? O Mário Márcio manteve essa rádio, são mais de 20 anos aqui. Mais de 20 anos, né, Júlio? Quantos anos? 98 até agora. 98 até agora? 26 anos. São 26 anos, 2026. Né? Caramba, 26 anos já, né? Poxa, parabéns, Mário Márcio. Eu já tenho aqui 17 para 18 anos de Nova Sião Digital. Não, Nova Sião Digital não, Nova Sião, né? Digital foi depois. Mas são 17 anos, né? 1000 e tantos programas aqui que a gente já colocou e eu fico muito feliz que não tinha nem imagem, só tinha áudio. Conclui para a gente orar. Amém. Isaías 40 está dizendo assim:
a partir do versículo 22. Ele diz assim: Ele é o que está sentado sobre o globo terra. Quem? Meu Deus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Cujos Deus. moradores para ele é como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina. E o desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. Diz assim no versículo 24: E nem se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco. Cortado sopra sobre eles e secam-se. E um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, está dizendo aquele que é grande, aquele que é poderoso, para que lhe seja semelhante, diz o santo, aleluia, versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas as coisas chama o seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra realmente, né? Direto do trono do Senhor para aqueles que se sentem cansados, oprimidos, aqueles que se sentem enfraquecidos. Que o Senhor possa dar nesta noite a renovação, né, do Espírito Santo em suas vidas, para que você possa continuar a sua caminhada. Amém. Meu irmão Luiz, suas conclusões para a gente orar. Vou pedir para você começar orando e ele terminar orando. Só para finalizar aqui, deixar para vocês o seguinte: a gente não pode perder as esperanças, nem se entregar por conta das dificuldades, por conta das batalhas que a gente tem de vida. Amém. Glória a Deus. A gente tem que tomar as rédeas da situação, colocar Deus no controle e partir para cima. Como Jacó, como Jacó fez, como Jó, que perdeu tudo, mas não perdeu a fé, como Jacó, que já tinha tudo, que era o cara mais rico do Oriente, um dos homens mais ricos do Oriente, ainda continuou, foi lutar com Deus, querendo a bênção dele, né? E assim a gente tem que permanecer. Na dificuldade a gente precisa buscar a Deus para poder ter força, para poder superar. Entendeu? E deixa aí para vocês uma mensagem também no Salmo 55, que, né, versículo 22, que fala: lança a tua carga sobre o Senhor, Ele te sustentará. Então, depois vocês leem com mais calma, porque é isso aí. Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele tomou os nossos pecados na cruz, Ele tomou nossas dores, e nós precisamos ter fé, crer nisso e colocar todas as nossas forças na fé em Deus, na fé em Jesus, que nós vamos vencer esses obstáculos. É claro que, infelizmente, muita gente toma algumas decisões erradas, elas têm um livre arbítrio, né? Mas Deus é misericordioso
e está sempre dando uma nova oportunidade. E a gente tem que aproveitar enquanto ainda está tendo essa oportunidade para poder chegar até Deus e ter direito ao perdão, à libertação, né? E a cura espiritual, a cura interior, a cura física. Amém. É isso. Então, irmão, Vamos orar. José Maciel Proença, se a jornada é pesada e está cansado, aceite o convite do Senhor Jesus em Mateus 11, versículo 28. É isso aí. Vamos orar que Deus vai abençoar. Você começa orando pela vida do Mário Márcio, que vai fazer essa cirurgia, pela minha vida afetiva, né, minha vida familiar com a minha esposa e pela minha saúde também, que eu peço. E vamos colocar aqui os pedidos. Pode pedir. Vai pedir? Deus eterno, Pai, Santo, Deus Santo, Todo-Poderoso, só o Senhor, Pai, é que pode mudar toda a situação, Pai. Pai, nós cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra e nós reconhecemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus. Pai, nós precisamos fazer sempre o que é natural, é fazer as nossas orações, é confiar em Ti, porque o Senhor é que tem o poder de fazer o sobrenatural. E por isso, Deus, esta noite, nós entregamos em Tuas mãos as vidas, Pai, dos nossos irmãos que estão aqui conosco, a vida do nosso irmão Mário Márcio, Deus, que vai passar por uma intervenção cirúrgica, Deus, que o Senhor possa agir, Pai, na vida dele de forma sobrenatural, Deus, de forma poderosa, Deus, para que ele seja completamente curado, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Pai, Tu sabes de todas as nossas necessidades, a nossa dificuldade, Pai. A gente tem vivido dias muito difíceis, Senhor, dias muito conturbados. As famílias, Pai, passando por perturbações, por dificuldades, por desentendimentos, Pai. Pai, que o Senhor possa entrar nessa causa, que o Senhor possa entrar na causa, na família do irmão, do professor Fernando, Pai. O Senhor vem interceder, Pai, cuidando, Pai, para que o Espírito Santo possa fazer a união, a paz, a harmonia, trazer a harmonia para aquele lar, Pai, para que eles sejam exemplos para muitos outros casais, para muitas outras famílias, meu Deus. Por favor, Pai, cuida da saúde, Pai, cuida da saúde física, saúde mental, Pai. Que o Senhor possa estar fazendo a obra, Pai, por completo na vida do Teu filho, na vida do Teu servo. Toma a vida de cada um aqui, Pai, do pastor Carlos Salles, Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade dele, Deus, que o Senhor sabe o que ele conversa com o Senhor, Deus, no secreto, Deus, que o Senhor possa fazer o milagre, Deus, fazer a obra, Pai, que ele precisa na vida dele, Pai. Toma a vida também do nosso irmão Luiz, Deus, toma a vida dele, a família, Pai. O Senhor venha abençoar, Pai. O Senhor venha abrir as portas cada vez mais dos trabalhos, dos negócios para ele, Deus. O Senhor venha honrar o Teu servo, Pai. Toma, Pai, em Tuas mãos. O nosso irmão aqui, Pai, também, que cuida o nosso irmão Júlio, Pai, que o Senhor toma a vida dele em Tuas mãos, Senhor, derrama sobre ele a Tua bênção, a Tua unção, o Teu Espírito Santo, meu Deus, para que ele seja usado poderosamente na Tua obra, meu Pai. Pai, toma a minha vida em Tuas mãos, a minha família, Pai, os meus negócios, o meu trabalho, Pai, que o Senhor venha fazer o sobrenatural, Pai, em nossas vidas, que nós possamos, Pai, cada dia mais servir a Ti com amor, com alegria, com gratidão, e que possamos ser discípulos, Pai, de verdade, cumprir o ID, Pai, para aquilo que fomos chamados, Senhor, para que possamos fazer só o que nós temos que fazer como discípulos, como cristãos, que é amar e encontrar os perdidos, ensinar eles a obedecerem ao que o Senhor tem ensinado e levar essa proposta, Pai, de salvação, e que é um propósito real de vida, Pai, para a vida das pessoas. Pai, assim nós te agradecemos por esse espaço, por esse tempo, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos ouvintes, cada uma das pessoas que estão assistindo, que o Senhor possa derramar sobre a vida deles a Tua bênção, a Tua unção e o Teu Espírito, Pai, e atenda, Pai, a necessidade de cada um. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós te agradecemos e te oramos. Amém. Amém.
Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, Glória a Deus. pelo ministério, Senhor, do irmão Luiz, Senhor Deus, pelo ministério também, Senhor, do pastor Luiz, também, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando juros, Senhor Deus, a sua caminhada cristã, o nosso amado professor Fernando com a sua esposa, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, esteja operando, Senhor, na vida dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor venha fazer infinitamente mais assim, Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Também, Senhor Deus, quero orar, Senhor Deus de Israel, pelos nossos amados irmãos que têm nos acompanhado, Senhor Deus, pela live, Senhor Deus, assim como a nossa amada irmã, a dona Sarilma, Senhor Deus, pastor Carlos Wesley, os nossos amados irmãos que têm acompanhado aí pelo Facebook, também pelo YouTube, que teu Espírito Santo esteja indo de encontro, ó Pai, às suas necessidades, aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, ó Pai, como petição. Nós também oramos, ó Pai, pela diaconisa Luana, Senhor Deus, também oramos, ó Pai, pelos nossos amados irmãos da sala de oração, Senhor Deus, também o grupo de pastores ali da Bica. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, também oramos, ó Pai, clamamos ao Senhor, ó Pai, pela caminhada da conquista, Pai, que vai ser dia 21 de julho, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, ajudando os teus filhos e filhas, ó Pai, a santificarem-se diante do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural, porque sem o Senhor, ó Pai, conforme já foi dito pelo pastor Luiz também, sem o Senhor nada podemos fazer. Assim, Pai amado, Pai querido, nós contamos com a tua graça, nós contamos, ó Pai, com o teu Espírito Santo, porque o Senhor nos escolheu, ainda sendo nós pecadores, ó Pai. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor nos tirou do império das trevas, Pai, e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro também, Senhor Deus, pelas famílias aqui representadas. Deus de Israel, esteja tomando, Senhor Deus, a criança, Senhor Deus, o adolescente, o adulto, ó Pai, o jovem, o ancião, a anciã, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, com a tua mão potente, ó Pai, toma, Senhor Deus, os matrimônios, ó Pai, nas tuas mãos, os casais, ó Pai, toma também em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que têm se encontrado, ó Pai, conforme, aleluia, o coração, sim, do nosso amado irmão Luiz, Senhor, de estar cuidando, Senhor, dessas vidas daqueles, ó Pai, que estão, Senhor, nas sarjetas, ó Pai, aqueles, Senhor, que têm, Senhor, sido, Senhor, vencidos, Senhor Deus, pelos vícios, ó Pai, mas nós clamamos, ó Pai, a tua palavra diz, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho à beira-mar, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz. Amém. Deus de Israel, que não venham somente ver, Senhor Deus, mas que venham, Senhor Deus, se interessar, ser participantes, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, do reino do Messias. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, então, Senhor Deus, protege e guarda, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estendendo as tuas mãos, nós te pedimos encarecidamente, esteja salvando essas vidas, ó Pai, operando, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção. Também aqueles, ó Pai, que têm chorado, Pai, clamado, Pai, sido dilacerados, Senhor Deus, muitos deles, ó Pai, desenganados, ó Pai, pelos médicos, ó Pai, têm, Senhor Deus, chorado diante da tua presença, Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, com câncer terminal, ó Pai? Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, com problemas, Senhor Deus, no ovário, ó Pai? Quantos, ó Pai, estão com problemas, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, de coração, Senhor Deus? São tantas as doenças, ó Pai, que a gente perde até a conta, mas nós sabemos, ó Pai, que nas tuas mãos, ó Pai, tem todo o poder. A última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado. A última palavra, ela vem do Senhor, ó Deus. Então, Pai amado, Pai querido, nós contamos com a tua graça. Nós contamos, ó Pai, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, dar providências, ó Pai, com o teu milagre, com a tua cura, Pai. Entra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, intervindo, Senhor Deus, na situação dos teus filhos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, traz alegria, Senhor Deus, ao triste, Senhor Deus, ao coração cansado, Senhor Deus, dilacerado. Visita, Senhor Deus, os hospitais, Senhor Deus, as UTIs, os CTIs, ó Pai. Visita também, Senhor Deus, aquele que está no coma, Pai. Deus, faz, Senhor Deus,
aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, uma reviravolta, Pai, na vida, Senhor, dessas pessoas, ó Pai, e traga elas de novo, ó Pai, com esperança, Senhor, aleluia, de vitória. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, abre portas, ó Pai, aqueles que estão desempregados, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que têm clamado, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, Senhor Deus, aqueles que têm clamado, Senhor Deus, aleluia, por uma porta aberta, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu rogo ao Senhor que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a remuneração necessária, Senhor Deus, para os teus filhos, ó Pai, ao aluguel, Senhor Deus, a casa própria, Senhor Deus, as suas responsabilidades mensais, Pai, em nome de Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, como igreja, nós clamamos e nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, inclinando teus ouvidos, ó Pai, às nossas petições, cura, Senhor Deus, salva, liberta e leva para o céu, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão Luiz, suas considerações finais. Amigos, mais uma vez a minha gratidão, nosso louvor a Deus. Posso mandar um abraço também? A gente tem uma galerinha hoje fazendo aniversário lá na nossa igreja. O nosso querido pastor Altair está completando o ano hoje. Parabéns. Irmão Genival também, meus parabéns. Irmão Fernandinho, há tanto tempo não nos vemos. Soube também que o irmão Roosevelt, o irmão André também está completando o ano hoje. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês são bênção aí na nossa congregação aí, na congregação de Deus, da qual a gente pertence. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmão Luiz, suas considerações finais. Tinha até feito, né? Já estava até encerrado ali. Foi de uma maneira muito bom, muito especial realmente a gente estar aqui. Que a palavra de Deus alcance os corações através do Espírito Santo, que possa transformar a vida das pessoas, né? Dando forças para suportar nessa jornada aí difícil, né? Como é o tema do nosso bate-papo hoje. Que Deus abençoe a todos, que fiquem na fé, fiquem firmes, porque Deus é fiel e Ele não abandona. Só a gente buscar e orar que Ele tem resposta. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, saúde e muita paz no coração. A gente repete o programa de hoje, sábado, às 16 horas, na Rádio Web Gospel Online. Quem não teve oportunidade de assistir pelo Face ou pelo YouTube, pode assistir sábado através da Rádio Web Gospel Online.com, 16 horas. Semana que vem também um tema relevante, gratidão. Queria agradecer por essa oportunidade do pastor estar conosco também, pastor Anderson Santos, não é? E vamos receber a bênção final, suas considerações finais. Amém. A irmã Elaine pede... Ela falou comigo, Falou. Falou, Então, ela agradecendo, né? Honorato, Agradecendo a ti pelas roupinhas que o senhor enviou lá, né? Ela agradeceu muito, ficou muito alegre. Também estive lá na Igreja Maranata hoje com a sala de oração. Foi a Eliane, o Honorato que pediu? Não, ela é Elaine só. A Elaine, ela foi responsável de receber essa roupinha? Não, ela é a mãezinha que está recebendo. Era a mãe que está recebendo, porque tem também a Elaine Honorato. Não, estou falando da mamãe que vai dar a luz agora. Glória a Deus. Que o senhor mandou as roupinhas lá para ela. Obrigado. Foi extremamente satisfeita, né? Também estive lá na Maranata hoje. Quero agradecer os pastores que estiveram lá conosco. Foi uma bênção, né? A nossa sala de oração. E também a pastora Eunice, né? A pastora Eunice é um amor de pessoa, né? E ela não esquece, né? Ela ali falou, pastor Carlos, estou juntando aqui as roupinhas também para a Elaine, a gente não esqueceu não. E ela é assim, a Igreja Maranata é uma igreja muito receptiva, o pessoal muito amoroso ali em Cascadora, na rua de Pioca, mas uma bênção de pessoas, né? Então eu glorifico o nome do Santo Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a partir das 7h30 da manhã. Também o culto às 19 horas, culto de cura e libertação, ali na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadora, Rio de Janeiro. Amém? Então, também na nossa caminhada cristã, dia 21 de julho, que vai ser uma bênção. Dia 10 de julho nós temos mais uma reunião de pastores ali na Bica, né? Agora na Casa de Refúgio,
com o pastor Cláudio, pastora Diana, pastor Miguel e pastora Bruna. Vai ser uma bênção nós estarmos Dia aqui. 23, Márcio Viana aqui também. Amém. Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as Isso. ricas Glória a consolações do Deus. Espírito Santo e que Glória a graça de a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, Senhor. e amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigado. Só tentar concluir.